Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais aplicativos que eu utilizo no meu dia a dia como professor em sala de aula. Então vem comigo que eu vou te mostrar quais são as ideias que eu tenho utilizando esses aplicativos e como que você pode encaixar, por exemplo, um tablet como esse na sua vida como professor. Então vamos assistir. O tablet. No caso aqui eu tô com o iPad, mas se você usa o Android, você vai procurar alguns programinhas que sejam parecidos com esse, né, que vai te ajudar bastante. Eu digo sala de aula, mas aqui eu coloquei até alguns a mais que pode me ajudar assim no dia a dia. Então quando eu estou me preparando para dar aula, alguma coisa assim, eu vou utilizar, passar conteúdo no quadro e tal. Então eu só utilizo o iPad como se fosse o meu livro, né? Então a primeira coisa que eu preciso, e eu sempre uso o tempo todo, é o Google Drive e o OneDrive. Esses dois aplicativos eles são muito bons, porque ele é onde vai estar os arquivos que você deixa da sua escola, né? Então tem os planos de aula, tem o diário de alunos, livros e tal. E aqui a gente já entra na segunda parte. E eu uso aqui o OneDrive e o Google Drive porque cada um é uma conta. Então para a escola no geral eu deixo o Google Drive, né? Onde geralmente as pessoas disponibilizam os arquivos e tal, compartilhados e tal, que fica mais fácil de trabalhar junto, né? E eu já aproveito para deixar os livros de arte ali. Eu posso deixar baixado no meu iPad para não ter problema, como também posso fazer o download se for o caso, né? Então, por exemplo, eu vou baixar esse aqui e ele já vai ficar aqui no meu... E ele já vai ficar aqui no iPad para eu poder utilizar no Google Drive aberto mesmo, que às vezes eu estou na sala de aula, não tenho acesso à internet, alguma coisa assim, né? Fica mais fácil de eu conseguir já trabalhar com ele. Então, eu já deixo aqui no Drive tranquilo. E às vezes eu faço o contrário, eu vou entrar de uma sala para outra, né? Então, aqui, por exemplo, esse é do 6º ano, eu deixo aqui no Drive e o outro eu vou abrir em outro aplicativo. Por exemplo, eu utilizo aqui o Foxit PDF. Esse é o que eu mais gosto de usar porque eu acho que ele é muito bom. É um aplicativo de PDF, não tem nada demais nele, mas ele é bem bacana porque ele consegue resolver bem as coisas que eu preciso, ler o PDF, fazer marcação, mas eu nem uso essas funções quase. O que eu mais utilizo é só para pegar o livro mesmo. Então aqui eu tô com outro livro, né? Esse aqui é deixa eu ver se aparece aqui. Esse é do 7º ano. Então, por exemplo, estou no 6º, agora no 7º, já deixo os dois baixados em cada aplicativo para não ter problema. Não é necessário, você pode usar só um sem problema, né? E ele vai funcionar muito bem. Mas é legal você sempre ter um aplicativo de PDF, com certeza, para você poder utilizar no seu tablet. Eu sei que esse aqui tem para Android e para iOS, que eu utilizava ele. Outra coisa que eu acho muito importante é você ter, no meu caso eu uso o OneDrive também, porque é onde eu faço backup das minhas fotos, quando eu tiro print, faço alguma coisa, eu vou salvar arquivo, coisa pesada do iPad em si, eu sempre uso o OneDrive, que é esse que é o sistema que eu pago. Então eu tenho o meu backup principal é do OneDrive. Se você tem a versão do iPad, você pode usar ela também e tal, não tem problema nenhum. Você vai escolher qual que é o que você tem mais espaço, né? E esse que você vai deixar aqui como um dos seus principais. Ainda na linha de produção, eu tenho aqui o Excel e o Planilhas, porque eu deixo os dois. No geral, eu utilizo só o Planilhas, mas de vez em quando eu vou receber algum arquivo, alguma coisa que é exatamente uma planilha que vai abrir só no Excel, então eu já deixo ele ali, né? É bom, funciona bem, como eu tenho a assinatura do OneDrive mesmo, né? Não tem problema, eu posso utilizar aqui todo o pacote Office, para mim funciona bem. Por exemplo, na escola em que eu trabalho como coordenador, aí eu preciso usar esses arquivos que os professores geralmente mandam em Word, mandam em Excel, que eles vão usar, e se eu usar a planilha do Google vai danificar, pode mudar, pode dar algum BO, né? Então é melhor usar esses aqui. E esse aqui é legal para eu já deixar fixo as coisas que eu preciso. Por exemplo, aqui tá as notas, né? Quando a gente fez o conselho de classe, já deixamos tudo certinho, pega direto do sistema, e eu tenho direto no meu iPad também. Então, seria uma possibilidade para eu não utilizar um notebook, né? Usando só o iPad como os meus principais, ou como meu equipamento principal. Lembrando que para eu fazer tudo isso, com certeza eu vou precisar de alguns recursos, como um mouse, eu posso usar um mouse sem fio. Geralmente eu uso esse mousezinho simples aqui da Multilaser, tá até quebrado, até pedi outro, depois eu vou fazer um review do próximo que eu comprei. E eu utilizo também um tecladinho Bluetooth desse aqui, bem simples, né? Não é nada demais não, nem é de marca, assim, é meio genérico. E ele é muito bom, funciona bem e é pequeno, né? Então eu deixo ele aqui junto com o iPad, eu nem ocupo espaço na mochila, é bem tranquilo de trabalhar com ele.
E esse que eu utilizo para poder fazer as digitações e tal, de um jeito mais simples, né? Aí eu preciso escrever alguma coisa, anotar fazer alguma nota e tal. Eu gosto de usar bastante o Notas do próprio iPad mesmo, né? Então, se você estiver usando o Android, mais uma vez, cada sistema vai ter um aplicativo próprio, né? Você tem da Samsung, tem o Samsung Notes, da Xiaomi também tem o Mi Note, se eu não me engano, que também vai funcionar da mesma maneira. Aí eu faço minhas notas sem problema nenhum, né? Faço anotações com a minha letra bonita aqui. E é legal que no caso do... zoou tudo aqui. No caso do iPad ele ainda consegue configurar às vezes, né? Geralmente não funciona tão bem, mas é legal para fazer anotação rápida e tal. E eu gosto bastante de usar ela. Então é um aplicativo que eu uso, tem várias coisas que eu preciso aqui. E funciona bem para o que eu preciso. Outro aplicativo que eu estou testando é esse Notability. E ele entrou aqui no lugar de outro aplicativo de escrita, né? Tem um famosão que o pessoal usa aí, que aí eu ia pegar ele, só que eu lembrei que esse aqui eu já tinha comprado da outra vez que eu tinha um iPad. E eu achei ele interessante, porque dá para você ter vários cadernos, né? Aqui eu não tenho nenhum ainda, mas ele tem aqui, ó, para você fazer várias escritas e tal, tem várias formas de utilizar ele. E eu achei legal. Aí eu ainda estou testando, mas eu achei bom porque funciona bem e eu gosto desses que são corridos. Na medida que você faz, ele cria essa linha aqui, que seria a próxima página, porque o objetivo depois que eu fizer essas notas, né, é eu poder enviar para algum lugar. Então, eu venho no compartilhamento, né, e consigo compartilhar ela como um PDF ou até mesmo com uma imagem, se for o caso, mas no meu objetivo é transformar em PDF mesmo, que fica mais fácil para fazer minhas produções, se eu quiser fazer um tutorial, alguma coisa para mostrar para as pessoas, né? Então, eu acho interessante. Ou para mim mesmo, né? Salvar um caderninho de notas do ano, alguma coisa assim. Então, eu pretendo fazer com que esse Notability seja o meu principal, mas ainda estou fazendo alguns testes. Eu até fiz aqui uma estratégia de venda do meu curso de desenho, né? Aí tava montando aqui, escrevendo e tal. Ele não tem a opção de você melhorar a letra, né? Aí, continua sendo meio zoadinho. E ela tem uma função que eu acho legal, que tinha antigamente quando a gente só tinha aquelas canetas fake, né? Que é essa de zoom, que aí você pode escrever direto aqui, ó. Então, ela cria um quadradinho ali em cima, tá vendo? Eu fiz um quadradinho aqui. Aí, mais ou menos assim. Você pode deixar ele maior. Deixa eu tirar ela aqui, só pra gente poder enxergar. Aí eu posso deixar o meu caderno assim pequenininho, né, para eu poder utilizar, porque é uma função muito boa do iPad é você poder deixar em duas telas, né, em duas abas. Então eu deixo mais ou menos assim, aí eu posso vir aqui e criar o zoom dele. Vamos ver, cadê? Aí, para eu poder escrever aqui. Opa, vou pegar a caneta, senão não vai. Aí dá para eu escrever grandão, né, e ficar aqui. Achei legal, ainda não usei tanto, mas eu lembrei dessa função. E é massa para você fazer um split view, por exemplo. Por exemplo assim, né? Então eu tô com o texto aqui, tô estudando, fazendo alguma coisa assim. E aqui eu vou escrever as coisas que eu preciso do meu caderninho. Então dá para me utilizar aqui, faço a escrita e tal, e venho falando aqui de boa. Aí chegou a hora de fazer o planejamento. Geralmente o planejamento você faz no sistema, né? No nosso caso lá é tudo por sistema, tal, não precisa fazer nada no Word e tal. Então nem tem o Word aqui, mas se precisar também tem o Google Docs, que é o que eu utilizo. Aí eu já vou direto na internet, né? Aí aqui eu vou ter tudo que eu preciso, tem um WhatsApp Web, que eu já deixo separado junto com o meu celular, tranquilo, dá para utilizar. E eu deixo o Chrome com o portal da prefeitura para eu poder também entrar lá e fazer os planejamentos, as coisas direto por aqui, também funciona bem. Aí eu utilizo mais ele direto, né? E o Google Drive tem as coisas que eu preciso, né? Ah, preciso saber o que eu estou usando de aula e tal. E se eu precisar de mais ideias, eu deixo o ChatGPT também, que vai me ajudar a montar o sistema de aula, alguma coisinha, alguma dúvida que eu preciso. Além disso, enquanto eu estou na hora do planejamento, se eu quiser ouvir uma música, já deixo
o YouTube Music separado, você pode deixar também ele, ou qualquer sistema que você utilizar, se for Spotify. E já fiz um widget para ele aqui que eu achei que fica melhor. E também o de pesquisa, que é muito importante, né? Que às vezes eu estou no meio da aula, preciso pesquisar alguma coisa, só clicar aqui e já tem as coisas que eu preciso mesmo, sem problema nenhum. Por exemplo, eu estava dando aula sobre luz e sombra, né? Já peguei a referência aqui, no primeiro Pinterest que tem. Pronto, aí fica mais fácil para eu já utilizar e fazer esse desenho no quadro e poder mostrar para os alunos, escrevendo tudo tranquilo. Então é bem legal você ter essa função também, facilita bastante. E isso serve para você poder ter o seu tablet como se fosse um caderno, o livro principal. E o que eu mais gosto disso tudo aqui é a facilidade, né? E o fato de eu ter o iPad como meu instrumento principal de trabalho lá na escola é que facilita de eu não precisar carregar um monte de livro, um monte de coisa, só uso ele, né? Aí ele já se torna também o meu mini computador, graças ao tecladinho dele, que também funciona. Se eu precisar de um mouse, também uso com ele aqui. E também levo um fonezinho de ouvido simples, né, que eu já mostrei em outro vídeo, que ajuda bastante. Então, esses são os principais aplicativos que eu utilizo no dia a dia, né, nessa parte de dar aula. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você tem mais algumas ideias de como você pode utilizar melhor aplicativos como esse nas suas aulas, na sua sala de aula, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma ideia de vídeo que você gostaria que eu fizesse, também pode deixar aqui. Me segue para mais, se inscreve aqui no canal. Valeu, até a próxima e tchau!